Vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxá-lo, vamos sentir a paz em nosso coração. Voltamos agora ao livro Mistérios Desvelados de Saint-Germain. Sente-se e relaxe seu corpo. Deixe seu corpo bem relaxado, feche seus olhos e ouça. Em épocas passadas, a humanidade manifestou perfeição em todos os aspectos. Essa condição anterior da raça foi narrada pelos historiadores como o Jardim do Éden, Éden ou Edom, significando divina sabedoria. À medida que a atenção consciente ou atividade externa da mente tinha permissão para pousar no mundo dos sentidos físicos, a divina sabedoria, a consciência unissapiente tornava-se nublada ou encoberta e o divino plano cósmico da vida do indivíduo veio a submergir. Foram-se embora a perfeição e o domínio consciente da humanidade sobre todas as formas, que ficaram ocultas e esquecidas daí por diante. O homem passou a ter consciência sensorial em vez de consciência divina, desse modo a manifestar aquilo que se dirigia sua atenção e em que mais pensava. Deliberada e conscientemente, voltou as costas à perfeição e ao domínio de que fora dotado pelo Pai. No princípio, criou suas próprias experiências de penúria, limitação e discórdia de toda categoria. Identificou-se com a parte em vez do todo. O resultado disso foi naturalmente a imperfeição. Toda a limitação da humanidade é o resultado do mau emprego que o indivíduo faz do atributo divino do livre-arbítrio. Ele se obriga a viver dentro de suas próprias criações, até que, pela direta volição da atividade externa da mente, olha de novo para trás, com toda a consciência, para a sua origem real, para Deus, a grande origem de tudo. Quando isso ocorre, começa o homem a recordar aquilo que foi um dia e que poderá ainda vir a ser, a qualquer tempo que decidir olhar uma vez mais para a grande cópia cósmica de si mesmo. O registro que conseguistes ler descrevia a vida e o povo como vimos, que tiveram o trabalho há 70.000 anos. Desempenhastes bem o trabalho de elaborar esses registros em muitas vidas, os quais ainda não foram revelados. Atravessamos a sala do conselho, entrando pela porta oposta, encontramos uma sala de tamanho igual ao daquela que acabávamos de deixar, mais duas outras adjacentes na parede norte, porém menores. Na sala grande, cobrindo quase toda a superfície da parede, viam-se mais armações de metal, repletas de vasos muito semelhantes aos que encontramos na outra sala. Estes aposentos, continuou ele, contêm somente ouro e joias e deverão ser usados com um fim especial, tornando-se uma bênção para o mundo inteiro quando a humanidade tiver transcendido seu desenfreado egoísmo. Nesse momento, ele puxou um vaso cheio de moedas de ouro e prosseguiu na explicação. Isto é o ouro espanhol, perdido no mar. E nós, vendo que não poderia ser recuperado por outros meios, trouxemos-lo para aqui através da atividade de certas forças que governamos. Mais tarde, num tempo que se aproxima rapidamente, será novamente entregue ao uso do mundo exterior. Então, vimos essas descrições, essas orientações, e no próximo encontro
Vamos continuar lendo o restante. Vamos seguir o bem, pensar o bem, praticar o bem, pedir que Saint Germain nos envolva com seu fogo violeta, nos ilumine, nos proteja para sempre. Vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxá-lo, vamos sentir a paz em nosso coração. Voltamos agora ao livro Mistérios Desvelados de Saint Germain. Sente-se e relaxe seu corpo. Deixe seu corpo bem relaxado, feche seus olhos e ouça. Em épocas passadas, a humanidade manifestou perfeição em todos os aspectos. Essa condição anterior da raça foi narrada pelos historiadores como o Jardim do Éden, Éden ou Edom, significando divina sabedoria. À medida que a atenção consciente ou atividade externa da mente tinha permissão para pousar no mundo dos sentidos físicos, a divina sabedoria, a consciência unissapiente tornava-se nublada ou encoberta e o divino plano cósmico da vida do indivíduo veio a submergir. Foram-se embora a perfeição e o domínio consciente da humanidade sob todas as formas, que ficaram ocultas e esquecidas daí por diante. O homem passou a ter consciência sensorial em vez de consciência divina, e desse modo a manifestar aquilo que se dirigia sua atenção e em que mais pensava. Deliberada e conscientemente, voltou as costas à perfeição e ao domínio de que fora dotado pelo Pai no princípio. Criou suas próprias experiências de penúria, limitação e discórdia de toda categoria. Identificou-se com a parte em vez do todo. O resultado disso foi naturalmente a imperfeição. Toda a limitação da humanidade é o resultado do mau emprego que o indivíduo faz do atributo divino do livre-arbítrio. Ele se obriga a viver dentro de suas próprias criações, até que, pela direta volição da atividade externa da mente, olha de novo para trás, com toda a consciência, para a sua origem real, para Deus, a grande origem de tudo. Quando isso ocorre, começa o homem a recordar aquilo que foi um dia e que poderá ainda vir a ser, a qualquer tempo que decidir olhar uma vez mais para a grande cópia cósmica de si mesmo. O registro que conseguistes ler descrevia a vida e o povo como vimos, que tiveram trabalho há 70.000 anos. Desempenhastes bem o trabalho de elaborar esses registros de muitas vidas, os quais ainda não foram revelados. Atravessamos a sala do conselho, entrando pela porta oposta, encontramos uma sala de tamanho igual ao daquela que acabávamos de deixar, mais duas outras adjacentes na parede norte, porém menores. Na sala grande, cobrindo quase toda a superfície da parede, viam-se mais armações de metal, repletas de vasos muito semelhantes aos que encontramos na outra sala. Esses aposentos, continuou ele, contêm somente ouro e joias e deverão ser usados com um fim especial, tornando-se uma bênção para o mundo inteiro quando a humanidade tiver transcendido seu desenfreado egoísmo. Nesse momento, ele puxou um vaso cheio de moedas de ouro e prosseguiu na explicação. Isto é o ouro espanhol, perdido no mar. E nós, vendo que não poderia ser recuperado por outros meios, trouxemos-lo para aqui através da atividade de certas forças que governamos. Mais tarde, num tempo que se aproxima rapidamente,
será novamente entregue ao uso do mundo exterior. Então, vimos essas descrições, essas orientações, e no próximo encontro no próximo encontro, vamos continuar lendo o restante. Vamos seguir o bem, pensar o bem, praticar o bem, pedir que Saint Germain nos envolva com seu fogo violeta, nos ilumine, nos proteja para sempre. Vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxá-lo, vamos sentir a paz em nosso coração. Voltamos agora ao livro Mistérios Desvelados de Saint Germain. Sente-se e relaxe seu corpo. Deixe seu corpo bem relaxado, feche seus olhos e ouça. Em épocas passadas, a humanidade manifestou perfeição em todos os aspectos. Essa condição anterior da raça foi narrada pelos historiadores como o Jardim do Éden, Éden ou Edom, significando divina sabedoria. À medida que a atenção consciente ou atividade externa da mente tinha permissão para pousar no mundo dos sentidos físicos, a divina sabedoria, a consciência unissapiente tornava-se nublada ou encoberta e o divino plano cósmico da vida do indivíduo veio a submergir. Foram-se embora a perfeição e o domínio consciente da humanidade sobre todas as formas, que ficaram ocultas e esquecidas daí por diante. O homem passou a ter consciência sensorial em vez de consciência divina, desse modo a manifestar aquilo que se dirigia sua atenção e em que mais pensava. Deliberada e conscientemente, voltou as costas à perfeição e ao domínio de que fora dotado pelo Pai. No princípio, criou suas próprias experiências de penúria, limitação e discórdia de toda categoria. Identificou-se com a parte em vez do todo. O resultado disso foi naturalmente a imperfeição. Toda a limitação da humanidade é o resultado do mau emprego que o indivíduo faz do atributo divino do livre-arbítrio. Ele se obriga a viver dentro de suas próprias criações, até que, pela direta volição da atividade externa da mente, olha de novo para trás, com toda a consciência, para a sua origem real, para Deus, a grande origem de tudo. Quando isso ocorre, começa o homem a recordar aquilo que foi um dia e que poderá ainda vir a ser, a qualquer tempo que decidir olhar uma vez mais para a grande cópia cósmica de si mesmo. O registro que conseguistes ler descrevia a vida e o povo como vimos, que tiveram o trabalho há 70.000 anos. Desempenhastes bem o trabalho de elaborar esses registros de muitas vidas, os quais ainda não foram revelados. Atravessamos a sala do conselho, entrando pela porta oposta, encontramos uma sala de tamanho igual ao daquela que acabávamos de deixar, mais duas outras adjacentes na parede norte, porém menores. Na sala grande, cobrindo quase toda a superfície da parede, viam-se mais armações de metal, repletas de vasos muito semelhantes aos que encontramos na outra sala. Estes aposentos, continuou ele, contêm somente ouro e joias e deverão ser usados com um fim especial, tornando-se uma bênção para o mundo inteiro quando a humanidade tiver transcendido seu desenfreado egoísmo. Nesse momento, ele puxou um vaso cheio de moedas de ouro e prosseguiu na explicação. Isto é o ouro espanhol, perdido no mar.
E nós, vendo que não poderia ser recuperado por outros meios, trouxemos-o para aqui através da atividade de certas forças que governamos. Mais tarde, num tempo que se aproxima rapidamente, será novamente entregue ao uso do mundo exterior. Então, vimos essas descrições, essas orientações, e no próximo encontro no próximo encontro, vamos continuar lendo o restante. Vamos seguir o bem, pensar o bem, praticar o bem, pedir que Saint Germain nos envolva com seu fogo violeta, nos ilumine, nos proteja para sempre. Vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxá-lo, vamos sentir a paz em nosso coração. Voltamos agora ao livro Mistérios Desvelados de Saint Germain. Sente-se e relaxe seu corpo. Deixe seu corpo bem relaxado, feche seus olhos e ouça. Em épocas passadas, a humanidade manifestou perfeição em todos os aspectos. Essa condição anterior da raça foi narrada pelos historiadores como o Jardim do Éden, Éden ou Edom, significando divina sabedoria. À medida que a atenção consciente ou atividade externa da mente tinha permissão para pousar no mundo dos sentidos físicos, a divina sabedoria, a consciência unissapiente tornava-se nublada ou encoberta e o divino plano cósmico da vida do indivíduo veio a submergir. Foram-se embora a perfeição e o domínio consciente da humanidade sob todas as formas, que ficaram ocultas e esquecidas daí por diante. O homem passou a ter consciência sensorial em vez de consciência divina, desse modo a manifestar aquilo que se dirigia sua atenção e em que mais pensava. Deliberada e conscientemente, voltou as costas à perfeição e ao domínio de que fora dotado pelo Pai. No princípio, criou suas próprias experiências de penúria, limitação e discórdia de toda categoria. Identificou-se com a parte em vez do todo. O resultado disso foi naturalmente a imperfeição. Toda a limitação da humanidade é o resultado do mau emprego que o indivíduo faz do atributo divino do livre-arbítrio. Ele se obriga a viver dentro de suas próprias criações, até que, pela direta volição da atividade externa da mente, olha de novo para trás, com toda a consciência, para a sua origem real, para Deus, a grande origem de tudo. Quando isso ocorre, começa o homem a recordar aquilo que foi um dia e que poderá ainda vir a ser, a qualquer tempo que decidir olhar uma vez mais para a grande cópia cósmica de si mesmo. O registro que conseguistes ler descrevia a vida e o povo como vimos, que tiveram trabalho há 70.000 anos. Desempenhastes bem o trabalho de elaborar esses registros de muitas vidas, os quais ainda não foram revelados. Atravessamos a sala do conselho, entrando pela porta oposta, encontramos uma sala de tamanho igual ao daquela que acabávamos de deixar, mais duas outras adjacentes na parede norte, porém menores. Na sala grande, cobrindo quase toda a superfície da parede, viam-se mais armações de metal, repletas de vasos muito semelhantes aos que encontramos na outra sala. Estes aposentos, continuou ele, contêm somente ouro e joias e deverão ser usados com um fim especial, tornando-se uma bênção para o mundo inteiro quando a humanidade tiver
transcendido seu desenfreado egoísmo. Nesse momento, ele puxou um vaso cheio de moedas de ouro e prosseguiu na explicação. Isto é o ouro espanhol, perdido no mar. E nós, vendo que não poderia ser recuperado por outros meios, trouxemos-lo para aqui através da atividade de certas forças que governamos. Mais tarde, num tempo que se aproxima rapidamente, será novamente entregue ao uso do mundo exterior. Então, vimos essas descrições, essas orientações, e no próximo encontro no próximo encontro, vamos continuar lendo o restante. Vamos seguir o bem, pensar o bem, praticar o bem, pedir que Saint Germain nos envolva com seu fogo violeta, nos ilumine, nos proteja para sempre. Vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxá-lo, vamos sentir a paz em nosso coração. Voltamos agora ao livro Mistérios Desvelados de Saint Germain. Sente-se e relaxe seu corpo. Deixe seu corpo bem relaxado, feche seus olhos e ouça. Em épocas passadas, a humanidade manifestou perfeição em todos os aspectos. Essa condição anterior da raça foi narrada pelos historiadores como o Jardim do Éden, Éden ou Edom, significando divina sabedoria. À medida que a atenção consciente ou atividade externa da mente tinha permissão para pousar no mundo dos sentidos físicos, a divina sabedoria, a consciência unissapiente tornava-se nublada ou encoberta e o divino plano cósmico